Olá, estamos aqui hoje para falarmos sobre diagrama de máquinas de estados. E hoje vamos começar a parte 1 e daremos continuação nas semanas que vêm. Revisando um pouquinho o que nós estamos vendo, né? Estamos falando sobre nesse semestre modelagem de análise, onde na modelagem de análise a gente tem três visões principais, tá? A primeira delas é a visão comportamental do sistema, que é a que a gente está trabalhando agora, onde a gente verifica, né? A gente identifica os processos de negócio que são executados e os diferentes estados dos objetos. Então, para essa parte de visão, nós trabalhamos o diagrama de atividades, né? Para vermos os processos de negócio, já vimos isso na unidade de aprendizagem anterior, e hoje vamos estar trabalhando o diagrama de máquina de estados, tá? Para ver os estados dos objetos. E já vimos também os outros dois tipos de visões, que seria a visão do modelo do usuário e a visão do modelo estrutural. Bem, então, no modelo de usuário, nós trabalhamos os modelos de caso de uso, e no modelo estrutural, nós vimos o modelo do domínio, né, usando os diagramas de classe. Então, aqui nesse desenho também, que eu sempre fico repetindo, né, na nossa revisão, onde toda a modelagem de análise cai nesses requisitos aqui do meio, nós trabalhamos a parte dos usuários e atores, com os diagramas de caso de uso, trabalhamos a parte dos processos, onde a gente analisa esses processos, dando os diagramas de atividades, e aqui embaixo, né, nós temos os diagramas de classes e os diagramas de máquina de estado. Então, com este conjunto todo, nós conseguimos ter uma modelagem da análise do sistema que está sendo construído. E toda esta análise vai resultar nos requisitos que a gente vai determinar ao final dessa fase. Então, hoje vamos falar, então, da modelagem de estados. Então, os objetos do mundo real, né, qualquer objeto que a gente imaginar, a gente pode dizer que ele tem estados particulares a cada momento. Então, um copo, ele pode estar no momento cheio, pode estar vazio, pode estar meio. Uma criança pode estar cansada, pode estar irritada, pode estar, né, várias situações, ou seja, vários estados, né? Os objetos, então, também de um sistema de software, também possuem seus estados particulares, ou seja, em determinados momentos eles estão numa certa condição, né? Uma transição entre estados indica que um objeto mudou de um estado para o outro. Então, um objeto pode estar no estado, para que ele vá para um outro determinado estado, ele passa por uma transição entre estados. Nessa transição de um estado para o outro, um objeto realiza ações específicas dentro do sistema. Ou seja, se você está num determinado estado para passar para um outro estado, alguma ação aconteceu ali no momento, que faz com que esse objeto mude de estado. Estados e transições de estados, então, de um objeto, constituem o ciclo de vida desse objeto. Então, através desses estados que a gente verifica que um objeto tem, e as transições, né, você está vendo qual é o ciclo de vida que ele possui. Então, na análise dessas transições entre estados de um objeto, a gente pode identificar as possíveis operações, então, que são realizadas. Isso vai ser útil para nossos requisitos e para a parte futura também, de acordo com os eventos que possam ocorrer. Então, muitas vezes, para passar de um estado para o outro, um evento ocorre, né? Esse evento que ocorreu foi gerado a partir de uma operação que foi realizada. Então, a gente pode já começar, a partir dessa análise dos estados do objeto, verificar operações também que serão realizadas. E para isso, então, se trabalha o diagrama de máquina de estados da OML, né? Ele tem esse nome na versão 2.0, e esse diagrama permite descrever o ciclo de vida, então, desses objetos, né? De uma determinada classe. Ver também quais são os eventos que provocam essas transições entre os estados e a realização das operações resultantes. Em versões mais anteriores da OML, né, esse diagrama era conhecido como diagrama de gráfico de estados ou simplesmente diagrama de estados. Então, na versão 2.0, ele foi um pouco mais atualizado, né, modernizado, e ele tem outras coisas mais interessantes. Então, o diagrama de máquina de estados visualiza o comportamento de um objeto por meio de um conjunto finito de transações de estado, ou seja, de uma máquina de estados.
Então, esse é o objetivo principal desse diagrama, mostrar o comportamento do objeto durante a vida dele no sistema. Então, sobre diagrama de máquina de estados, nós vamos começar a falar agora sobre os componentes, né? Os diferentes componentes que a gente usa dentro desse diagrama. O principal deles aqui, então, é o próprio nome, né? A própria ideia de estado. Então, estado, né? Que é um dos símbolos que a gente usa no diagrama, ele representa uma condição em que um objeto se encontra em um determinado momento durante o tempo em que ele participa de um processo. Bom, então, eu posso dizer que aquele objeto ele está concluído, ele está inativo, ele está bloqueado, ele está em processamento, ou seja, eu dou uma condição, quer dizer, naquele momento, durante o processo, ele tem aquele estado lá. Ele pode demonstrar, né, um estado. Ele pode demonstrar a ideia de uma espera, né? Então, a gente colocaria até no gerúndio dizendo que ele está esperando, né, que ocorra um determinado evento. Então, o nome que a gente usa lá no estado dá bem essa ideia, né, de que ele está esperando alguma coisa acontecer. Ele pode também ser a reação a um estímulo, né? Então, aconteceu alguma coisa, ele mudou imediatamente e ficou, sei lá, cancelado, bloqueado, efetuado. Ele pode estar esperando a execução de uma determinada atividade, né? Ou ter a satisfação de alguma condição que foi feita. Então, aqui são algumas situações onde a gente pode dizer que um objeto está, né? E dependendo de algumas situações desse tipo, a gente diz que ele está num determinado estado. O estado, então, considerado simples, tá? Porque mais para frente a gente vai ver uma ideia de múltiplos estados, né? Mas um estado é considerado simples quando ele não tem subestados, ou seja, ele não pode ser subdividido. Não tem nada de subestados dentro dele. E ele pode ser representado, então, por um retângulo com bordas arredondadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pedido, né? O pedido é um objeto, ele pode estar no estado verificando, então esse aqui seria o nome do estado dele, ele estaria nesse estado enquanto uma atividade está em execução no sistema. Tá? Então, uma atividade está sendo feita no sistema, esse pedido está na situação verificando, é o estado dele. Um produto, por exemplo, está suspenso, né? É uma situação dele e está à espera de um evento que o tire desse estado. Então, o verificando aqui é a espera de ocorrência de um evento, né? Seria a ideia daqui de cima. Esse suspenso é uma reação a um estímulo que aconteceu, que o tornou suspenso. Então, a forma da gente colocar, né? Então, seria um retângulo com formas, com bordas arredondadas, onde dentro desse retângulo a gente coloca o nome do estado. Um outro, né, o símbolo importantíssimo dentro desse diagrama, então, é a transição, né, que aqui liga um estado ao outro. Ele representa um evento que causa uma mudança de estado no objeto. Então, um objeto está em um determinado estado, a partir de uma transição, de um evento, ou seja, de algo que aconteceu, esse estado é modificado e passa para outro. Então, a transição no diagrama ela é simbolizada por uma linha contínua que sai de um estado e tem uma seta na ponta chegando ao outro estado. Normalmente, ele apresenta uma descrição sobre o evento, né? Então, nessa linha, né? Essa linha contínua, a gente pode colocar a descrição do que está acontecendo, qual foi o evento que aconteceu. É interessante ter para a gente, né, saber o que está acontecendo. E além dessa descrição do evento, a gente pode colocar também condições de guarda e ações. Nós vamos falar mais para frente dessas condições de guarda e ações. Então, um exemplinho aqui, nós poderíamos ter, então, aqui uma ideia, né? Nós temos um objeto pedido, que ó, ele está vindo aqui tem um sinalzinho de transição, ele veio já de um estado, né? Estou mostrando uma situação aqui. Ele está numa situação aqui que é um estado chamado expedido. Então, o objeto pedido se encontra no estado expedido, né? Tá parado aqui. Agora, se a transportadora entregar este pedido, né? Então, ocorreu este evento, tá aqui essa linha dizendo que houve essa transição, ele vai passar para este outro estado, que seria o estado entregue. Então, o que a gente pode deduzir aqui nessa visualização é que o nosso pedido, ele tem um estado expedido e ele só vai passar para o estado entregue a partir do evento transportador entregar esse pedido.
Tá bom? Então, é interessante o diagrama de estados para a gente ver essas situações, como está acontecendo o objeto dentro do sistema. Como a gente estava comentando na transição, né, a gente pode colocar o nome do evento e pode também colocar outras coisas. Então, eventos, eles podem ser classificados como um evento de chamada, ou seja, recebe uma mensagem de um outro objeto que terminou um serviço que lhe foi solicitado. Então, muitas vezes, um objeto, para ele passar para o próximo objeto, um objeto de um estado para passar para um outro estado, ele precisa que um outro objeto de uma outra classe execute alguma operação para ele. Então, só quando esse outro objeto dessa outra classe responder com uma mensagem dizendo que o serviço solicitado foi concluído, é que ele pode mudar de estado. Tá bom? Então, um evento pode ser a partir de algo, né, pendente de um outro objeto. Pode ser um evento temporal, né? Ou seja, ele é associado à passagem de um intervalo de tempo. Por exemplo, aqui a gente usa o termo after, né, que significa depois em inglês. A ideia seria que a gente naquela linha colocasse lá que após, né, 3 minutos, ou seja, depois de 3 minutos, ele muda de estado. Então, esse aqui é um evento bem característico de semáforo, né? O objeto semáforo, que ele tem as condições de verde, amarelo e verde, amarelo e vermelho, né? Então, para ele passar de uma cor para outra, ele leva um determinado tempo. Então, se a gente quisesse demonstrar num diagrama o semáforo, quando ele muda de uma cor para outra, a gente poderia estar utilizando na linha de transição este intervalo de tempo. Após esta quantidade de tempo, ele é mudado, né, de estado. Pode ser através também de um evento de mudança. Então, indica que uma condição ocorreu, ou seja, ela foi verdadeira, né? Nesse evento de mudança, a gente pode também usar o termo when, que significa quando, né? Então, a gente poderia colocar lá nessa linha de transição, dizendo que ele vai mudar de um estado para outro quando o saldo for maior que 100, tá? Então, alguma coisa acontece lá no sistema, que se o saldo for maior que 100, ele muda de situação, né? Então, você pode colocar um estado, colocar o outro e colocar essa observação na linha para ser entendida, que seria uma regra de negócio que estaria lá. Então, além de a gente, na linha de transição, colocar os eventos, a gente pode colocar também, como eu comentei lá atrás, né, uma condição de guarda. Então, a condição de guarda, ela fica entre colchetes, né, aqui assim, na linha, para diferenciar da ideia de evento, e ele é uma expressão de valor lógico que indica que, se for verdadeira, a transação ocorrerá, ou seja, ocorrerá para mudar de estado. Então, por exemplo, aqui, eu poderia ter colocado lá numa linha de transição, né? Que quando o valor da transação feita for igual ao saldo da conta, ele muda de situação, muda de estado. Tá bom? Poderia ter alguma coisa lá. Então, por exemplo, pode ser que isso daqui seja numa conta corrente, né? Se o valor da transação for igualzinho ao saldo da conta corrente, significa que aquela conta corrente vai ficar zerada, né? Porque eu estou gastando todo o dinheiro que já está lá. Então, eu poderia mudar o estado dessa conta para, por exemplo, conta zerada, sei lá, alguma situação que eu precisasse ter que fosse importante para o meu sistema. Então, a gente pode utilizar essas condições de guarda e colocar lá. Isso aqui vai ser muito útil quando você estiver fazendo lá para frente as operações, né? Vai ter que saber que quando acontecer isso, algo tem que ser sinalizado para o usuário, por exemplo. Então, além também dos eventos, da condição de guarda, a gente pode colocar uma ação, né? Tudo isso naquela linha de transição. Então, uma ação indica uma ou mais ações que serão executadas quando essa transação ocorrer. Então, para uma transação ocorrer, para o objeto chegar no próximo estado, às vezes existem ações lá no meio que vão ter que acontecer. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplinho, né? Eu tenho aqui um pedido, né? No caso também, ele está no estado aguardando o pagamento, tá? Então, ele está aqui parado, aguardando o pagamento. O próximo estado que ele poderia ir seria o em expedição. Para ele chegar nesse estado, precisa que o pagamento seja confirmado, ou seja, o pedido foi feito, enquanto está aguardando o pagamento, né? Ele fica lá parado. A partir do momento que existir este evento, pagamento confirmado, ele pode ir para expedição.
tá? Então, foi colocado aqui uma condição de guarda dizendo que é a confirmação do cartão de crédito. Então, este evento pagamento confirmado, ele existe quando, né, isso aqui for verdadeiro, ou seja, o cartão de crédito ter confirmado essa compra. E aqui foi colocada uma ação, tá? Coloca essa barrinha, normalmente ela vem depois de uma barrinha para não diferenciar das ideias, né, do que você coloca nessa transição. Essa barrinha diz que na frente tem uma ação, poderia ter outras ações também. Então, essa ação aqui seria enviar um e-mail para o cliente. Então, fica ali definido que quando o meu pedido passar de aguardando o pagamento para em expedição, né, tem que ser feito esta ação durante este processo. Tá? Enviar o e-mail para o cliente avisando que o pagamento dele foi confirmado, então agora o pedido dele vai estar em expedição e seguindo para outros estados. Bom, então isso aqui mostra quantas coisas diferentes e importantes a gente pode colocar numa transição. Num diagrama de máquina de estados também, a gente tem uma ideia de um estado inicial, ou seja, um ponto inicial nesse diagrama, porque muitas vezes esse objeto vai ter muitos estados que ele pode ter, né? E eu preciso saber por onde esse diagrama começa, quer dizer, o que aconteceu para que aquele objeto comece com aquele determinado estado. Então, ele determina o início da modelagem dos estados de um objeto e é representado por um círculo preenchido, uma bolinha preenchida. A gente já usava isso no diagrama de atividades também, né? Bolinha cheia, dizendo que ali começava alguma coisa, tá? E nessa bolinha, até chegar no próximo estado, você pode, se quiser, descrever também para dizer o que está acontecendo ali, que aconteça, né? Um evento inicial para ele chegar nesse primeiro estado. E existe também a ideia do estado final, ou seja, a gente pode indicar através de um símbolo também para dizer que aquilo lá está terminando. Pode ser então um outro círculo, né? Um círculo cheinho, pequenininho, com um círculo maior em volta dele. Também esse tipo aqui foi usado no diagrama de atividades, né? Então é a mesma ideia. Então aqui a gente descreve, né, que ali é o ponto final, é quando termina o ciclo de vida daquele objeto. Então, por exemplo, aqui nós temos a ideia de uma conta aqui, né? Onde nós temos uma bolinha cheia aqui que está dizendo que aqui começa alguma coisa, ou seja, a partir desta situação, deste evento, número de conta criada. Então, ou seja, eu entrei no banco, fui lá com o gerente, abri uma conta nova, né? A partir do momento que a minha conta foi criada, né? Ela passa para a situação de ativa, é o estado dela que ela vai. Tá? Então, aqui está dizendo que sempre que uma conta é criada, ela tem que estar numa situação de ativa para que o usuário comece a utilizá-la. A partir daí, ela pode passar para outros estados. Por exemplo, ele pode ter um estado chamado inativo, né? A minha conta pode estar inativa. Quando que ela chega nessa situação de inativa? Então, tem uma transição aqui, dizendo que se ela estiver sem uso. Então, uma conta passa para inativa, segundo essa regra de negócio, quando a minha conta estiver sem uso, né, mais que 120 dias, maior que 120 dias. Então, veja que esse maior que 120 dias foi colocado entre colchetes, para dizer que isso aqui é uma condição de guarda, né, especificando qual é a condição, né, que eu digo que é sem uso, que faz com que uma conta ativa passe para inativa. E veja que ela volta para trás também, tá? Ou seja, eu posso ter alguma coisa aqui rodando, ou seja, uma conta ativa passa para inativa quando está sem uso, mas se eu fizer um movimento nessa conta, né, mesmo que seja maior que 120 dias, né, se eu fizer um movimento na conta, ela vai passar a ser ativa novamente, tá? Então, muitas vezes a gente tem essas situações de um estado, passa para outro e volta para ele mesmo. Então, eu poderia ficar nessa situação aqui. Eu tenho um outro estado aqui embaixo dizendo bloqueado. Então, pela minha regra de negócio, a minha conta pode estar no estado bloqueado se eu exceder o meu limite de crédito. Ou seja, eu tenho por exemplo, meu cheque especial, né? E eu tentei ultrapassar meu cheque especial. Então, por algum motivo, aquele sistema bloqueia a minha conta, tá? Ele coloca ela no estado de bloqueada,
tá bom? Então, essa é uma situação, a gente colocou aqui nessa linha de transição, dizendo qual é o evento que ocorre, que faz com que uma conta ativa passe a ser bloqueada. E veja que aqui também a gente pode voltar para trás, ou seja, estou indicando que se uma conta é bloqueada, ela pode voltar à situação de ativa de novo, desde que tenha seu crédito restaurado. Então, crédito restaurado é o nome do evento que aconteceria para que uma conta que tivesse bloqueada voltasse a ser ativa de novo. E temos mais um estado aqui chamado cancelado. O que é o estado cancelado? É um estado que me diz que se a minha conta ativa, por algum motivo, né, eu não quero mais, eu quero fechar essa conta. Então, este é o evento que acontece, que faz com que uma conta considerada ativa passe para cancelada. Então, vejam que pela minha situação, uma conta inativa ou bloqueada, pelo meu desenho aqui, nunca poderia ser cancelada. Se ela pudesse, eu teria que criar linhas, saindo aqui da inativa vindo para cancelada, ou da bloqueada vindo para cancelada. Ou seja, a minha conta tem que estar ativa para poder ser cancelada. Ela não pode estar com nenhum problema, né, dentro do sistema. E uma vez que ela foi cancelada, para mim significa que ela terminou o ciclo de vida dela. Então, eu fiz uma seta aqui, colocando a bolinha aqui, né, representando meu final, meu ponto final do meu diagrama, dizendo que a minha conta, quando chegar no estado cancelado, ela realmente termina. Então, às vezes existem diagramas que a gente nem tem isso daqui, ou tem vários pontos, sei lá, tudo depende de como você analisa a ideia da modelagem desse objeto, né? Dos diferentes estados que esse objeto tem. Então, aqui também foi colocado esse símbolozinho aqui, que é um lembrete, a gente já estava usando ele também no diagrama de atividades, com a bordinha dobrada, que me dá a ideia de alguma observação, né? Eu coloquei aqui só para dizer que isso aqui é o símbolo do estado inicial e aqui é o símbolo do estado final, tá bom? Então, aqui tem um diagrama que já tem bastante coisa, né? Mostrando a situação. E por esses eventos que eu coloquei aqui, isso já vai me determinar operações que vão ter que ter no meu sistema, né? Para realizar essas coisas, para que faça com que um objeto ele passe de um lado para o outro, tá? De um estado para outro. Mais uma coisinha para a gente ver hoje, então, seria a ideia de autotransição. Então, estamos falando ainda de transição, né? E a transição auto, né? Por ela mesma, é uma transição que sai de um estado por um evento qualquer e retorna a esse mesmo estado. Então, coloquei um exemplinho aqui, nós temos um produto, né? Eu estou numa online, por exemplo, comprando coisas, né? Então, eu tô vendo daqui, tô vendo alguma coisa que já aconteceu, sei lá, fiz o meu login, entrei, tô olhando a página, uma coisa que daria. Em algum momento, este meu pedido aqui está em seleção de produtos, tá? Ou seja, em seleção de produtos, ele está parado, aguardando o que o cliente quer fazer, tá? Então, em algum momento, o cliente resolve escolher um pedido, né? Colocar na cestinha dele. Então, este evento, o cliente adiciona produtos na cesta, né? Faz com que uma operação seja realizada, esse produto é colocado na cestinha e ele volta para a mesma situação, ou seja, o mesmo estado, ele continua ainda em seleção de produtos. Se o cliente resolver pegar um segundo produto, ele faz essa outra ação e volta para a seleção de produtos. Então, aqui eu estou dizendo que essa minha linha é uma linha de autotransição. Por quê? Porque ela está sendo executada várias vezes e sempre permanece no mesmo estado, tá bom? Uma hora que ele vai acabar saindo desse estado aqui é quando o cliente finalizar a seleção de produtos, ou seja, ele foi lá no botãozinho da tela que estava escrito lá finalizar, concluir, pedido, alguma coisa, né, desse sentido, ele aciona, aquilo é realizado uma ação e o sistema entende que essa cestinha vai estar fechada. Então, ele realmente, aí o meu pedido passa para uma outra situação, passa para um outro estado, que seria o estado finalizado. Daí para frente, ele continuaria com outras coisas, fazendo mais. Bom, então aqui foi uma ideia de um exemplinho para mostrar isso daí. Então, aqui nós temos o objeto pedido, né? Mostrando o que está acontecendo. O objeto pedido está no estado em seleção de produtos e ocorre o evento, cliente adiciona produto na cesta, tá? Fazendo com que o objeto retorne ao mesmo estado em que ele estava, até que exista o evento finalizar
a cestinha, né? Finalizar esse pedido, fazendo com que ele termine aqui. Então, pessoal, essas simbologias que a gente colocou aqui são a parte bem básica de um diagrama de estados, tá? Eu deixei isso aqui na parte 1, e na parte 2 a gente vai estar vendo outras simbologias, né? Outros componentes que a gente usa no diagrama de máquina de estados para a gente dar continuação. Então, hoje vamos ficando por aqui, né? Vamos terminando, vamos ter uma atividade para vocês fazerem a parte desse diagrama de máquina de estados, e na próxima oportunidade continuaremos com a parte 2. Muito obrigada!